A aviação executiva já é uma realidade nos empresários do mundo todo e cada vez mais, com nova conectividade aeroportuária no Brasil, se torna uma realidade aqui também no nosso país. Quanto vale para o empresário estar de manhã na região sul e à noite estar no Nordeste, num país em pleno desenvolvimento, ter uma aeronave na sua empresa pode ser um ativo muito estratégico para você que é um grande empresário. Meu nome é Felipe Fontana, sou sócio da Visen Capital, sou consultor de investimentos e o objetivo aqui é a gente fazer um bate-papo sobre aeronaves como um ativo estratégico da sua empresa, da sua holding. Esse é um braço que a gente trabalha aqui simplesmente trazendo a ideia de financiamento para aeronaves. O objetivo nosso, junto com a nossa área de Private Bank, é ajudar de como a gente pode colocar da melhor forma um financiamento, ou se for um leasing ou uma holding, a questão da aeronave. Então, aeronaves como ativo estratégico, a ideia é bater um papo aí sobre estrutura de compra, leasing, holding, governança e até impactos na reforma tributária. É fundamental, pessoal, dizer que a aeronave já é uma realidade, principalmente aqui no mundo e vai ser também no Brasil. A gente quer ajudar você nessa caminhada. E aí a ideia, pessoal, aquisição e gestão de aeronaves, a compra é só uma parte da decisão. É importante ter uma consultoria que a gente ajuda vocês nessa caminhada, que existe 4 decisões que são importantes se você quiser ter uma aeronave. A primeira é a missão, qual que é o objetivo, a frequência, né? Se você já existe um cálculo, se você faz mais de 150, 200 horas de voo por ano, talvez possa ser interessante você já ter uma aeronave, menos que isso, talvez você trabalhar na ideia de vamos fazer um táxi aéreo, fazer um trabalho principalmente com outros compartilhamentos. Então tudo tem que ser analisado, as rotas que você faz, os negócios que você tem no Brasil ou no mundo, quantos passageiros acompanhará você, o alcance e essa frequência que a gente falou. Outra questão é o capital da sua empresa, né? Se vale a pena fazer uma compra, um financiamento, um leasing. E a estrutura, senhores, se a gente compra na pessoa física, na operacional da empresa ou uma holding da própria empresa. Tudo isso aí tem que ser analisado friamente antes de você comprar a sua aeronave. E a gestão, se vai ser via tripulação, a questão da manutenção dessa aeronave. É natural muitas vezes a gente fazer um caixa, né? Quem faz gestão de aeronaves, compra de aeronaves, fazer um caixa simplesmente para cada voo você sabe que daqui tantas horas de voo você vai ter que botar um valor para a manutenção. E seguro também, que a gente acaba entrando fortemente aqui no seguro de aeronaves, seguro de passageiros, só chamar a gente que a gente também trabalha forte nisso, e o compliance, seguindo as regras principalmente do órgão regulador, né? E o preço de compra não revela o custo real, né, senhores? Então, uma coisa que a gente tem que fazer sempre uma análise do capital, o preço da aeronave, os juros, o câmbio, o custo-oportunidade, a importante questão do câmbio, porque uma aeronave ela segue praticamente o preço do dólar, é meio dolarizado o seu custo, então se fala muito a linguagem do dólar, até financiamentos né, em dólar a gente acaba olhando muito com a nossa área de private dos Estados Unidos, então, para poder analisar o seu custo que você vai ter e também o custo de oportunidade, né? É o custo fixo que a gente teria também, a manutenção de hangar, né? Onde vai ficar essa aeronave, o hangar, os salários, o treinamento, o seguro e os sistemas, né? E as variáveis, né, pessoal, que quando a gente voa, a gente vai acabar utilizando, que é o combustível, a manutenção, as taxas e a handling. Então são estruturas importantes que a gente tem que olhar. Residual também, né, que após o tempo de você utilizar essa aeronave tem a depreciação econômica, liquidez e custo de venda. Então tudo isso aí é importante né, num projeto de aquisição da sua aeronave. E é fundamental essa pergunta que a gente tem que fazer, né? Qual é o custo total por ano e por hora útil para cumprir a missão? Né? Aquela hora, quanto que vale a sua hora? Muitas vezes a gente traz essa ideia do empresário que tem grandes negócios ou em São Paulo ou na América Latina, ou vai ter locais dos Estados Unidos e quanto que vale
para ele estar em Miami lá fazendo negócios no outro dia. Então, a aeronave se torna um bem muito estratégico, né? Empresas bilionárias já têm sua aeronave, então empresas que faturam muitos recursos no agronegócio, é importante estar fazendo toda essa movimentação, né? Muitas vezes, se você acha que um avião não é interessante, você pode até buscar um helicóptero, né, que tem um custo menor, mas a aquisição de aeronaves já é cada vez mais uma realidade para o empresário. E aí existem 5 estruturas que a gente traz, que concentram, vamos dizer assim, a maior parte das coisas que você vai comprar aeronave. A primeira dela é a compra direta, onde eu compro, né, e faço um desembolso aí de caixa da empresa, da pessoa física, da holding, né, onde eu faço uma exposição integral nesse ativo, né, gasto o valor do caixa para comprar esse ativo. A segunda forma, senhores, é o financiamento. Não? O financiamento ele preserva a caixa da empresa, mas também adiciona um custo, né, na questão dos juros, né, ou atrelado ao câmbio, né, todas as questões e as próprias garantias que a gente bota da empresa para poder pegar esse financiamento. Né? Leasing financeiro, uso econômica com lógica próxima à aquisição. Isso é bem importante, que é a diferença entre leasing financeiro e leasing operacional, trazendo que é uma questão leasing financeiro, eu tenho a lógica de comprar, né? No final, e o leasing operacional é só usar e depois devolver. Então, são maneiras estratégicas que a gente utiliza, né? E o leasing financeiro a gente faz no reembolso para depois trazer. Isso é muito normal também para quem utiliza veículos, caminhões, né? E aqui também. E o leasing operacional, né? Você só utiliza, depois devolve, pega outro, né? Faz todo esse... Existe custos também referente a isso. E a propriedade compartilhada, que a gente vê muito comum também no Brasil, que daí você pega entre 4, 5 pessoas, dilui custos, né, reduz. Então, cada um é um condomínio da aeronave, praticamente. Então, é outra estrutura que também muita gente faz no Brasil. E aí, pessoal, duas coisas, por exemplo, da leasing, né, que a gente fala. A leasing é um processo meio normal, né, que a gente acaba fazendo. Hoje, pegar umas grandes companhias aéreas que trabalham na questão de leasing, né, que separa o uso do desembolso integral. A gente tem o arrendador que financia, disponibiliza o bem, né, e o aeronave, que é o caso objeto de contrato das garantias, e o arrendatário, né, são praticamente duas pessoas que negociam, que paga contra prestações e opera o ativo. Então, o arrendador, né, que financia, e o arrendatário que faz esse trabalho utilizar. E a gente ajuda nesse processo também. Né? Se você tem o nosso braço do Private, da XP, da Vising, a gente acaba auxiliando nesse caminho se você quer seguir praticamente nesse leasing. É uma operação muito normal, a gente vê nos caminhões, é uma operação meio normal na área de transportes. E aí, senhores, existem duas formas, né? O leasing operacional e o leasing financeiro, né? Que tem 2 objetivos diferentes. Tem o leasing operacional, ele tem um prazo de devolução definido em contrato, então você utiliza o leasing, existe um custo e depois você devolve isso daí. Existe o risco residual tenebroso, que é quem é o arrendador. Para ter uma ideia, é importante a gente separar essas duas pessoas. O arrendador é aquele que financia, e o arrendatário quem usa, paga a prestação e quem usa. Né? Que você seria o arrendatário, aquele cara que quer utilizar a aeronave. E isso aí reduz também a exposição à revenda da obsolência, e custo pode ser superior no uso prolongado, então tem que ser muito avaliado. A outra é o leasing financeiro, é quando você, vamos dizer assim, paga para depois ter realmente essa aeronave, né? Vai pagando, vai utilizando, depois ela é sua. Né? Então existe riscos diferentes, existe uma previsão, prevê uma opção de compra, né? Eu vou pagando isso daí e no final ele é meu. Um risco residual também de vender. Então tudo tem que ser analisado da melhor forma, né? Na hora de você adquirir a sua aeronave. Né? E aí o bom do leasing, ele melhora a liquidez, né, porque é um custo um pouco mais abaixo que o financiamento, né, mas também ele exige uma disciplina contratual. Né? A vantagem potenciais do leasing: preservação de caixa e capacidade de investimento, utiliza para outros negócios da sua empresa para investir, possibilidade de casar pagamentos ao uso da receita, menor o risco do valor residual no leasing operacional. Quando a gente fala isso, como você utiliza e devolve
essa aeronave para outra pessoa, o problema é dela depois de você vender ou não, né? Quando você, o leasing financeiro é seu e depois você tem que vender por o preço de mercado, dependendo, né? E acesso à aeronave mais nova, adequada à missão. Então você tem mais acesso a isso, né? Pontos de atenção, que muito na questão do contrato, restrições de uso, horas de voo. Então existem algumas regras que tem que ser a questão, né? Manutenção é tudo feito, né, por quem toca a aeronave, e a própria devolução, né, de uma forma inteira no final lá, né? Custo de encerramento antecipado e garantias que às vezes podem ser altas, exposição cambial em contratos internacionais. A gente vê muito nas companhias aéreas grandes, Azul, Gol, né, que a gente vê, você fica muito ligado ao custo financeiro de leasing em dólar, né? Então isso é muito volátil em um país emergente como o nosso, né? Então isso é uma coisa que a gente realmente tem que cuidar no dia a dia. Tá? E o tratamento fiscal, o creditamento depende da operação real, né? Como é que a gente pode utilizar essa questão da aeronave na questão do nosso balanço, né? Então, há uma outra possibilidade, né? E isso tem que cuidar muito, a questão de uma holding. Muita gente acaba colocando aeronaves dentro de uma holding, e aí tem a vantagem que você consegue fazer uma separação patrimonial, né, e referente à empresa dos riscos limitada, SA da empresa, riscos de acidente, tudo isso aí você está protegido a sua empresa, né? Então tem uma governança de uso, rateio, continuidade societária e sucessória, que é o objetivo da holding, uma empresa que não é imortal. Então toda a questão societária. Risco, né? Uso particular sem tratamento adequado, lembrando que a questão dos despesas sem vínculo com a atividade, confusão patrimonial, exposição fiscal e complexidade contábil e regulatória. O que isso quer dizer? A aeronave, você está com uma holding da empresa, né, dos sócios, para você conseguir abater as despesas no lucro real, né, tem que ser realmente despesas ligadas à atividade. Né? Talvez você pode ter um problema nessa confusão patrimonial de utilizar a sua aeronave e quiser botar a despesa de combustível, né, numa situação que você vai na praia, lá no Nordeste ou em Miami, né, com a sua família sem vínculo à atividade da empresa. Então tem que cuidar muito dessa questão contábil, né? É fundamental esse fato gerador que você cuidar. Então quando está numa holding tem essa questão. E aí tem o teste da coerência, né? A holding tem propósito real, existe contrato e política de uso, receitas, custos necessários são rastreáveis. Não só fazer uma holding para poder pagar menos imposto, mas sim fazer algo que proteja, né, a questão sucessória e despesas muito claras. Então tem que avaliar muito bem se a gente coloca essa direto como ativo da empresa ou da holding dos sócios, né? Então isso é uma frase que a gente fala muito para a holding, né, e com a reforma tributária cada vez vai ficar bem claro. A holding não transforma automaticamente gasto pessoal em despesa empresarial, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente abre uma holding, né, nessa questão do gasto pessoal em despesa empresarial. É fundamental isso aí. E aí, pessoal, rapidinho, né, empresa operacional e holding patrimonial têm lógicas distintas. Então, para ter uma ideia, uma finalidade de uma empresa operacional, para ter aeronave, atender atividade produtiva. Você é um empresário do agronegócio, você é um empresário de uma grande multinacional e você tem que circular, né, nessas logísticas aeroportuárias no Brasil inteiro e na atividade produtiva, para o seu negócio, né? Então a finalidade é essa. A holding já vem uma ideia de segregar propriedade e governança, né? Então você tem que ter algumas regras específicas, né, para você utilizar essa aeronave. O uso no operacional deve guardar relação com a operação, como a gente falou, você vai utilizar para visitar as filiais, para realmente fazer um grupo de trabalho com seus gerentes e estar realmente mais próximos da sua operação. Na holding existem regras para usuários e empresas do grupo, então tem que ter claro essa questão. A receita pode entregar logística do negócio. Aí, na questão da holding, pode envolver locação, arrendamento documentado. Isso é fundamental, né? Essa separação. O risco, na operacional, mistura ativo valioso ao risco operacional do negócio. E na holding pode conseguir isso mal estruturado. Então é importante a gente separar essa questão. Isso é uma coisa
importante porque você está colocando na empresa em si várias questões contábeis, né? Mistura o ativo valioso ao risco operacional, a empresa tem prejuízo, puxa aquela aeronave de garantia. Então tudo tem que ser meio avaliado. Se você quiser separar, coloca numa holding, não tem esse risco, né? Então é algo assim que tem que se analisar bem, né? A gente faz essa análise para você, todo esse trabalho. E outra questão da tributação, né? Créditos e despesas dependem realmente da atividade, né? Isso é fundamental também, né? Para a gente conseguir fazer com a reforma tributária, utilizar o crédito do IBS, CBS, né? E depende realmente, tem que comprovar a atividade. E na tributação a incidência sobre receitas e uso deve ser modelada, então tem que ter esse cuidado. Mensagem principal, esses dois aqui, cuidar, né, quando a gente separa a questão operacional da empresa e da holding, utilizar dos sócios lazer, né, uma coisa que a gente é fundamental. Isso vai ser muito fundamental aí com a reforma tributária, né? E aí a gente traz um pouco sobre a reforma tributária, vai mudar um pouco o cálculo, né? A gente está numa fase de 2026 agora do ano teste, na regra de transição. No ano de 2027 já começa o CBS, o PIS/COFINS já é substituído nessa transação. E 2029 32 substituição gradual do ICMS e ISS pelo IBS. Em 2033 praticamente está tudo implementado na reforma tributária. E para aeronaves, a incidência e o crédito dependerão da compra, importação, locação, arrendamento, do regime adquirente, dos empresários de documentação. Então isso aí, todo esse trabalho a gente ajuda você com a nossa área de private aqui da XP, junto com a Visem e a Fontana, para poder pensar da maneira que você pode adquirir a sua aeronave, né? E 4 impactos merecem modelagem antes do contrato, né? A gente tem que olhar principalmente a tributação da operação, se vai ser uma compra, uma importação, se vai ser uma locação, um arrendamento. Então tudo isso aí ele tem que ser muito pensado, porque vai ter fluxo tributário, né? Toda essa questão a gente quer ajudar você. Crédito de IBS, CBS, né? Então a gente tem que objetivo, a ideia de gerar créditos, né, para poder ter essa economia tributária, né? E o uso pessoal a gente não consegue utilizar. Então, se for um uso operacional da empresa, sim, uso pessoal já não. Então, tudo tem que ser bem analisado na hora da sua aeronave, né? Caixa e transição também, né? Se crédito acontece no tempo, contratos longos, como é que vai ser esse pagamento desse fluxo, desse leasing, desse financiamento? E o preço de contratos, né? Fundamental desse contrato em si. Na parte a gente também auxilia vocês. E é fundamental, né? Uma boa gestão protege valor, segurança e previsibilidade, né, senhores? O que você tem que cuidar quando você adquire uma aeronave, né? A questão toda, estar muito ligada à segurança, né? Aviação é segurança, né? Com quem a gente conversa, que são amigos nossos, a aviação é segurança, né? Se você realmente tem um cuidado especial naquela aeronave, você dificilmente vai ter problemas, né? Então, um operador, uma tripulação, sempre ligado a treinamento, a manutenção é fundamental, né? A questão dos motores, restabilidade, tudo isso aí é fundamental, né, para o dia a dia, para quem está na aviação. Parte das finanças, né, também, um orçamento anual, custo hora, variação cambial, tudo isso aí é fundamental, é um ativo muito valioso. E os seguros, né? Coisa que a gente trabalha muito aqui na parte de seguros da aeronave. Se você quer cotar, se você quer ter a possibilidade de ter essa segurança, fundamental ter um seguro, porque é um ativo muito valioso. Se acontecer alguma coisa, o prejuízo pode até complicar o ativo, ativo circulante e não circulante da empresa. Então, o seguro é uma coisa obrigatória na questão da aviação, tanto a responsabilidade civil e as cláusulas diferenciadoras. O seguro é uma parte que a gente trabalha muito aqui com a gente, né? A questão do compliance, estar sempre em normas com a parte do regulador. E a saída, que é algo fundamental também, no momento que você quer vender essa aeronave, comprar outra, esse valor residual, né, contábil, isso é fundamental para outra aeronave, né? E
Já chegando já num final, trocar uma ideia, acho que a decisão pode seguir um roteiro muito objetivo. Acho que o primeiro passo, definir a missão que você quer, né? As rotas, horas, quantos passageiros, alcance, quais locais. Cada vez que eu vou utilizar essa aeronave, quando vê se enquadra um helicóptero, que a gente ajuda também. Comparar alternativas, né, gente? Se for compartilhado, charter, se for leasing, se for compra, quando vê, vale a pena compartilhar, juntar 4, 5 pessoas em compartilhar, táxi aéreo, sei lá, tem que pensar, né? Modelar cenários como caixa, câmbio, tributos, custo residual de venda no final, escolher estrutura, né, que tipo vai ser a propriedade, operação e contratos, como a gente desenhou aqui, se é holding, SPE, se vai ser direto da empresa, executar uma certa diligência, que é técnica jurídica, fiscal e securitária, né? Técnica, toda a parte de normas compliance, jurídica, para estar bem protegido se for uma holding ou se for direto operacional da empresa, fiscal, para se enquadrar no crédito IBS, CBS, securitária, proteção e seguros em si. E implantar governança nesse ativo. É um ativo muito valioso, ele tem que ter uma governança em si, uma política de uso, indicadores, revisão anual. Uma coisa fundamental, né, para quem tem uma aeronave. É um ativo valioso, às vezes algo que vale muito mais empresas, 20 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, então a gente realmente tem que ter esse cuidado todo de governança nesse ativo. E aqui, pessoal, fazendo essa apresentação rápida, para mostrar para vocês que a gente tem esse braço, principalmente aqui na Fontana, juntamente com a Visem, né, que é a questão de aquisição de aeronaves. Se você quer saber mais, entra em contato comigo, felipe@visemcapital.com, tanto na aquisição, na estruturação e gestão patrimonial também desses ativos. A gente abre conta nessa PJ, a gente administra a questão de gestão de caixa para futuras manutenções, é totalmente seguro, né? E essa aquisição a gente participa muito forte na questão de estruturar, para você financiar a questão da aeronave. Por isso, entra em contato com a gente e saiba mais. A aquisição de aeronaves hoje é uma realidade que já acontece lá fora e vai acontecer no Brasil. O Brasil é um continente, são 5 regiões interligadas e uma grande oportunidade de negócio. O Brasil com o PIB cada vez maior, o empresário cada vez mais forte, ele cada vez mais tem que ter essa comunicação, principalmente no agronegócio, que hoje é um dos mais poderosos do mundo, do Brasil, e a gente vê se falar muito pouco, né, de aeronave, pelo menos aqui no sul, né, ou em alguns lugares. A gente vê no centro-oeste é algo meio normal, no oeste baiano também, né, mas aqui no sul a gente vê que o próprio produtor rural ainda não fala muito de aeronave, né, então isso a gente tem que avaliar. Se não for aeronave, é um helicóptero, e eu quero ajudar você a fazer essa estruturação e essa aquisição da melhor forma possível. Por isso, entre em contato com a gente, felipe@visemcapital.com, e venha entrar no novo mundo da aviação, da conectividade regional brasileira, e que seja um ativo valioso para a sua empresa, transforme em receita e mais lucros futuros. Até a próxima!